Doutora, podemos confiar no simulador do INSS? Eu costumo dizer que o simulador do INSS, se ele estiver, né, se o cadastro no INSS, se todas as informações estiverem corretas, sim, é possível confiar no simulador. O problema é que, na maioria dos casos, e isso a gente pode dizer com toda certeza, porque a gente lida diariamente com centenas de casos, então a gente pode dizer com toda certeza que o cadastro, as informações constantes lá no sistema do INSS, ele não está completo. Então, se ele não está completo, aquelas informações que constam no simulador, elas também não são verdadeiras. Então uma coisa vai puxando a outra. Então você tem Exatamente. simulador, você tem lá o simulador, não está a informação correta, a gente chega a informação correta ou errada. O simulador, ele pega as informações que estão no sistema do INSS. Entendi. Então, se no sistema do INSS as informações não estão corretas ou elas não estão completas, né? Então, automaticamente. A informação que ele vai te passar, se você tem direito ou não à aposentadoria, por vezes não está correta. Eu diria que 90% dos casos... É isso que eu ia te perguntar. 90% dos casos não estão corretas. Então, assim, a pessoa não é só entrar lá, cadastrar, fazer lá a simulação que vai, tô pronto ou não tô pronto. Não. Então, tem as duas hipóteses. O simulador pode te falar assim, seu João, o senhor já tem direito à aposentadoria. Aí seu João vai, dá a entrada, né, e vem, aí para surpresa dele, vem indeferido. Ele vai dizer, nossa, mas no simulador estava dizendo que eu tinha direito. Só que o simulador tinha informações incorretas que quando o servidor do INSS vai analisar, por vezes ele não aceita aquele período. Por exemplo, pode ser o quê? Por exemplo... Jogar 2 vezes a mesma coisa? 2 vezes o mesmo vínculo. Por exemplo, às vezes tem lá salários de contribuições abaixo do mínimo, o simulador não identifica isso, mas o servidor sim. E outras, às vezes tem a data da saída, às vezes está errado, aí vai confrontar com a carteira, então diminui. Então é uma série de erros. Desses erros que a senhora fala aí para nós, tem um assim que fala assim, nossa, esse erro é normal acontecer. O que mais acontece quando ali esse documento, ou mesmo o simulador entende que vem, fala assim, não, isso aqui é que acontece direto com a gente aqui. Tem algum nesse sentido? Tem. O que mais acontece, que é o outro exemplo que eu já ia dar, é de faltar vínculos, né, empregatícios, então, ou seja, a pessoa trabalhou, está lá anotado na carteira, mas, sobretudo os vínculos mais antigos, por vezes eles não estão no CNIS. Então, o sistema, o simulador vai dizer assim para o mesmo João, João, você não tem direito à aposentadoria. E o João fica esperando, quando na verdade ele já podia estar aposentado há muito tempo, porque tinha vínculos, né? Entendi. A gente chama de lá as anotações, o vínculo de trabalho dele, que ele trabalhou em determinada empresa, né? Por exemplo, de 70 a 75, um período bem antigo. Sim. E esse período não vai estar lá no CNIS, lá, né? Que é um cadastro nacional. É um documento, né? É um documento. Não vai estar lá no cadastro. Então, ele não vai ser computado nesse simulador. Então, é isso que normalmente mais você nota. O que mais tem a ausência de vínculo, né, empregatício ou ausência de contribuições no sistema do INSS. Tá, e vamos supor que tem essa ausência de informação. Dá para reverter isso? A gente consegue reverter? O cliente consegue fazer esse reverso? Claro. A depender da ausência, né, você precisa comprovar. Então, um vínculo empregatício. Okay. Então, você comprova normalmente com a carteira de trabalho. Né? Olha, a anotação, a carteira, ela tem presunção de veracidade. Então, se ela está anotada ali, tudo bonitinho, sem rasura, né? Anotação, a gente chama de anotações cronológicas, né? Então ele termina o emprego, começa outro. Então a carteira tá bonitinha, essa carteira ela tem presunção, né, de veracidade, ela vale, e aí o servidor que for analisar aquela documentação, com toda certeza ele vai considerar aquele vínculo. Então vamos partir no princípio pior ainda, pior cenário possível. A pessoa perdeu a carteira de trabalho dela, que isso também pode ocorrer, né? Então, além da carteira de trabalho, por exemplo, tem o autônomo, né? Que a gente fala sempre da pessoa empregada, mas nós temos outros tipos de contribuições também como o autônomo. Que aí, como é que ele comprova as contribuições que porventura não vão estar lá no sistema do INSS?
Então a gente pode com a guia, aquelas guias GPS, ou então o famoso carnê, né? Então também é possível. Supondo que a pessoa, no caso do empregado, né, ele não tenha, ele sabe que trabalhou numa determinada empresa, mas infelizmente perdeu a carteira. E não está anotado no INSS. Esse é o pior cenário, vamos supor. Se está anotado lá no INSS, ótimo. Beleza. Perfeito. Agora, se não está... Então, esse é o pior cenário, pode dizer. Se não está, ele vai precisar encontrar algum documento lá na casa dele, que, por exemplo, um termo de rescisão de contrato, um olerite, que a gente chama de início de prova, tá? Então, ele seria interessante, que poderia depois ser complementado com uma testemunha para comprovar que ele trabalhou naquele período. Outra coisa, se a empresa ainda existir, né, tiver ativa, então é possível também pedir para o empregador a ficha de registro desse período. E, se melhor ainda, se ele tiver aí, a gente chama de aquelas fichas financeiras da época, aquelas, né, onde consta os salários, tudo. Então, tudo isso é possível. Vai demandar um pouco mais de tempo. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, sobretudo os mais novos, né, que a gente faz bastante planejamento previdenciário, que guarde essa documentação. A carteira de trabalho e os carnês, eles são muito importantes. Por quê? Porque se faltar lá no sistema do INSS essa informação, a gente consegue provar mais fácil com esses 2 documentos. Entendi. Depois tem jeito? Tem, mas é mais trabalhoso. E tudo vai demorar tempo também. E normalmente a pessoa, quando vem para se aposentar, é agora. Aí chega agora não fica agora. Agora não fica agora, porque precisa arrumar tudo isso. Precisa demandar toda essa diligência que a gente chama, ir atrás de empresa, de documentos, para depois da entrada na isso pode demorar alguns tempos aí, pode demorar até anos. A gente sempre pede para que a pessoa venha nos procurar antes. Antecipe esse momento. Antecipe. Hoje, sobretudo após a reforma, vir buscar, saber dos seus direitos previdenciários o quanto antes, né, é melhor. Não deixa aí, olha, acho que já estou prestes a se aposentar e venha. Não, venha antes. Venha antes. Podemos dizer assim, que vamos pôr uma data que você acha legal assim, para um cliente procurar Eu diria hoje que para dar um caminho, hoje norte. Nós não temos uma idade, né? Uma pessoa jovem ainda, né? Com 20, 30 anos de idade, vale a pena, porque ela já se planeja, ela já sabe mais ou menos quanto ela tem que contribuir. Os 30 anos de idade, você acha que é uma idade legal para trabalhar, já começar a ter esse... Sim, mas também tem aquelas pessoas, olha, doutora, eu tô com meus 45, 50 anos, é uma idade que os trabalhadores ainda estão na ativa, né? É um mercado de trabalho ainda. Então, e com a reforma, sobretudo com a reforma, essas pessoas começaram a ficar um pouquinho mais distantes da aposentadoria. Então, é interessante que ela venha para saber quão distante ainda ela está e para saber a forma de ela ficar mais próxima dessa aposentadoria e tentar melhorar essa aposentadoria quando ela vier. Legal. Né? Então, assim, hoje em dia não é para... A gente não trabalha só para quem está ali para se aposentar. Aos 45. Mas é o famoso hoje, que sempre existiu, né? Mas hoje, digamos que está mais na moda, é o famoso planejamento previdenciário. Legal. Acho que essa Thaís deve ter respondido bem respondidinha, porque até eu tenho até as minhas dúvidas a senhora tirou também. Legal. Que bom. Muito bacana.